Nós iremos, irmãos, abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Amém? Poder sentar, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem designado por Deus para organizar a igreja em muita parte. Foi um homem que recebeu de Deus a incumbência, além de pregar para os gentios, mas de organizar. Ele era muito zeloso, e Deus revelou coisas eles inefáveis que nem mandamento tinha. Deus revelou tantas coisas para ele que muitas pessoas não entendem quando ele disse: digo eu, não o Senhor. Essa palavra, digo eu, não o Senhor, não é? Ou como permissão, o versículo antes aqui, irmãos, isso não quer dizer que não venha de Deus, não, tá? Porque se não viesse de Deus, não estaria escrito. O Paulo recebeu revelações que ele não deixou escrito. Muitas coisas que ele recebeu, ele não falou, mas outras ele falou. A respeito, digo eu, não o Senhor, ele está tratando do casal que um é crente e o outro não é. O apóstolo Paulo recebeu de Deus esse mandamento, mas não tem o mandamento nas Escrituras. Por isso ele falou, digo eu, não o Senhor, porque ele está se referindo a mandamentos, né? Quando ele fala, né, que o homem não se aparta da mulher, a mulher não se aparta do marido, né, é mandamento, então ele cita o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, sabiamente, pelo Espírito, porque alguém fez pergunta para ele a respeito de casamentos, de uniões, então quando ele fala, digo eu, não o Senhor,
Paulo sabia muito bem o que estava falando, jamais ele iria ensinar uma heresia, deixa escrito aqui. E os irmãos, que futuramente leram esse texto aqui, passaram adiante, porque sabia que estava correto. A justiça de Deus, ela foi aperfeiçoada muito mais na vinda do Senhor para cá. Nós vemos que, segundo o livro de Hebreus, está escrito, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Não é? Então, algumas coisas que na lei era permissível. Por exemplo, podia dar carta de divórcio por qualquer motivo. Se a mulher não agradasse futuramente, ou ficasse de algum problema, ou desse algum problema, o homem escrevia uma carta de divórcio, entregava na mão da mulher e mandava ela embora. E assim, se ela casasse com o segundo, e o segundo também se aborrecesse, e tivesse algum problema, ela também poderia ser divorciada novamente. Jesus encerrou isso. Ele botou uma condição, a não ser por causa de adultério. Alguém me escreveu isso e disse, Jesus estava falando sobre solteiro, para o meu amigo. Jesus estava tratando de pessoas casadas da lei. Veja bem o texto para você não se confundir. A pessoa nem escreveu para agradecer ou para dizer que não gostou, porque eu citei várias escrituras. Olha o texto de Mateus, veja o que ele estava falando ali. Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. Na verdade foi Deus. Né? Eu, porém, vos digo, Jesus estava falando de pessoas casadas, pessoas que estavam casadas. Né? Aí citei a lei, citei a passagem, Levítico. Falei, Jesus não estava falando de solteiro. Pessoa solteira, porque as pessoas querem torcer a Escritura. Nós temos que ficar de olho no que está se falando, né? Aqui, Paulo trata do casal cristão, os dois, e trata do casal não cristão. Né? E, segundo a palavra de Deus, ele está falando sobre o relacionamento no lar. Que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo quando o varão tem desejo. É pecado a mulher, né, se esquivar quando o varão vai buscá-la. O certo é o varão buscar a mulher. Mas a mulher também pode buscar o varão. Porque diz aqui para não defraudar um ou outro. Então, tanto faz a mulher quanto o homem. Geralmente o homem toma sempre a iniciativa de buscar a esposa. Mas às vezes a esposa, né, tem a sua necessidade e vai buscar o esposo. O esposo não pode negar a esposa. E nem a esposa pode negar. Hoje não, sai para lá. Isso não pode, isso é pecado. Isso é pecado. E pecado não pode manter-se no lar. O lar tem que ser santo. Eu não disse para vocês que o pior lugar de ser santo é dentro de casa, porque a pessoa se sente à vontade, acha que pode ficar sem camisa, pode ficar de short, pode falar gracinha com o irmão, com a mãe, com o pai. Negativo. Dentro de casa nós temos que ser santo. Mais santo ainda. O lar tem que ser santo. E Paulo está falando algo de santidade. Ele precisa não defraudar um ao outro, não tirar o direito, a não ser por um consentimento dos dois. Vamos ficar um mês em jejum, em oração, vamos separar 2, 3 semanas. Depois disse Paulo, depois ajuntai-vos novamente, para Satanás não tentar. Porque o casal, o casado, ele passa a ter a necessidade, vocês sabem o que eu estou falando. Então não pode, na verdade, um privar o outro, porque são uma só carne. Né? Mas ele fala assim, bom se os homens fossem igual a eu. Ele não está falando contra o casamento, porque ele não tinha mulher. Ele não está falando que é pecado casar, porque quem instituiu o casamento? É Deus. Agora, ele falava bom que todos os homens fossem como ele, porque ele gozava de algo que os casados não gozam. E nem as mulheres casadas gostam. Porque a solteira ou o solteiro vive muito melhor para o Senhor e para si mesmo. O casado tem responsabilidade, tem que deixar certas coisas, tem compromisso. É claro, todos têm compromisso, né? Então, bom seria, agora, ele diz aqui, o solteiro, bom seria que o solteiro ficasse como ele, solteiro, e as viúvas já tinham o seu canto. Não é? Hoje nós temos mulher já velha, homem velho que quer casar. Ao invés de aplicar a sua vida a Deus, a buscar o Senhor, são assediados por programas de televisão, por conversas inconvenientes. Tem mulher que só fala em assuntos que não presta, e homem também. Nós
temos que estar sempre longe desse tipo de gente, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tanto você ouvir, contamina o seu coração. Ou tudo que você olha demais, entra para o coração. Se nós queremos ser santos para Deus, casado ou solteiro, devemos estar longe de pessoas que verdadeiramente só conversam assunto inconveniente. Tem que estar sempre falando a palavra de Deus. Agora o crente que passa a conversar o dia todo assunto inconveniente, ele está na treva. Ele é crente, só crente, não é nem cristão, ele é crente. Não é? E um crente frio, está nas trevas, porque não pode, é difícil, eu não entendo isso, eu não consigo ficar conversando com o ímpio o dia todo, tratando de assunto material, eu não consigo, eu fico doente, eu tenho que falar algo para ele na hora. Eu não tenho esse sentimento das trevas de ficar assunto o dia todo de coisa material, tratando as coisas do Senhor. Eu sou igual o salmista, meu coração ferve de palavra boa. Minha língua é a pena de um destro escritor. Falo no tocante ao rei. Se o meu coração está cheio de futebol, eu vou falar de quê? De bola, né? Mas se meu coração está cheio de carro, eu vou falar de carro, né? Mas se meu coração está cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus. Não é? Então, o apóstolo Paulo, isso é uma doutrina que vem de Deus, mas não tem na Bíblia um mandamento. Por isso que ele falou, Paulo, eu não o Senhor. Que se um casal, lá fora, que nunca conheceram Jesus, o homem se converte, ou a mulher, mas o outro não se converte. Porém, ambos concordam em ficar juntos. Paulo diz, não a deixe. Mas se o descrente começar a criar problema, não precisa ser adultério não, ele não está falando de adultério. Ele está falando de incompatibilidade por causa da palavra. Porque alguém aceitou Jesus, ou Jesus aceitou. Agora o Espírito Santo está habitando aquela pessoa. O outro está sendo um canal do diabo para atormentar essa vida que está no caminho. Então, se o varão ou a varoa quiser se apartar, agora, essa desunião, ela pode ser desfeita e o cristão, o convertido ao Senhor, mais tarde ele pode adquirir um servo, uma serva no caminho. No entanto, Paulo fala da separação comum do casal cristão, que se a mulher separar do marido, fique solteira. Veja que é diferente do que Jesus falou, a não ser por causa de adultério. E se o varão se apartar da sua esposa, fique sem casar. Porque não houve uma separação por adultério ou por morte. São duas coisas que dá direito do inocente se casar novamente, se ele quiser. O adultério, irmão, veja bem, quando uma pessoa se casa, ele se funde aos olhos de Deus. Torna-se um só corpo. Então, quando um dos cônjuges faz corpo, o outro, ele desgrudou, matou a união fazendo corpo, no adultério, prostituição ou fornicação. Os pecados são iguais. Então, quando esse cônjuge faz corpo, quando ele fundiu um corpo inadequado com outra pessoa, o que ficou sozinho está livre. Sendo cristão. Só sendo cristão. E são casais que estão no caminho, já conhecem a palavra. Por isso que vem lá de fora, Paulo escreve no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus não traz em conta o tempo da ignorância. Imagine, o que vocês acham que é um pecado mais grave? Tem gente que diz que não existe pecado grave. Por favor, não fala isso que eu vou provar para vocês. Vou deixar vocês de boca fechada. Não fala isso não. Não aprende a falar igual os evangélicos por aí não. Nós sabemos que tem pecados mais graves, pecados maiores. Mas qual é o maior? Uma pessoa veio para os caminhos do Senhor. Ele então abandonou a sua mulher. Casou com o outro e agora veio para os caminhos. O outro também se converte a Jesus, mas ele matou uma pessoa. Agora ele está servindo a Jesus, veio para o caminho. Qual dos dois é o maior pecado? Tirar a vida ou adulterar? Matou. Vocês têm dúvida? Irmão, quem mata tirou a vida, não tem como dar vida. Se a pessoa com uma doutrina, a pessoa tem que voltar a casar com quem deixou, então o que matou tem que voltar a dar vida para aquele que matou. São umas doutrinas estranhas que não tem base nas escrituras. Eu já briguei com eles, já discuto e falo mesmo, vocês não tem como provar nada.
É doutrina do homem, jugo pesado que vocês colocaram. Teve gente do Rio que quando eu ensinava essas escrituras, choravam, como uma jovem também de São Paulo escrevendo sobre a doutrina da igreja dela, uma doutrina perversa. Jugo pesado. Se o varão adultera, a varoa tem que estar sozinha. Ou se a varoa adultera, o varão tem que estar sozinho. Ou se vem lá do mundo, se largou lá uma mulher e casou com outra, não, você tem que largar ela e você tem que lá voltar. Deus faz, a doutrina dele, Deus traz em conta o tempo da ignorância. Deus traz em conta, Deus faz conta. A Bíblia diz que ele perdoa todos os pecados. Todos os pecados são perdoados. Todos. Sim, alguém levantou a mão aí? Ricardo? No caminho, estão no caminho. O varão adultera, a varoa está livre para casar. Se separa do outro, ela está livre. E ele não. Mas se ele, mesmo cometendo esse adultério, ele se arrepende. O arrependimento dele tem que ser acompanhado de atitude de obra. Todo arrependimento tem que produzir. Lembra que João Batista disse? Raça de víbora, produzir frutos dignos. Então, o fruto tem que provar que você é arrependido. Então, qual é o fruto de uma pessoa que adulterou, aí separou da mulher, aí arrumou outra, depois se arrepende? Qual é o fruto dele? Vocês não sabem? Ficar sozinho. Largar a mulher do adultério e ficar só. Voltar para a mulher ele não pode mais porque a mulher já está com outro. Só. Mas o caso do Davi, ele casou com a mulher e adulterou. Irmão, lembra que eu falei? Que Jesus disse, Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. E ele sofreu, né? Agora, para ficar com a mulher, quer dizer, botou o marido na frente do combate, ele sofreu terrível. O lar de Davi era um lar de aflição. Morreu um, depois morreu outro, 2 filhos dele. O primeiro filho que nasceu morreu também. Ficou envergonhado. Pagou um preço que eu não queria estar no lugar dele, com todas as mulheres. E outra coisa, Davi tinha outras mulheres. Ele tinha Abigail, tinha Betseba, tinha Inoã, não sei quem, um monte. Então, na lei, aquilo foi permitido. Eu disse para vocês que Paulo foi um homem que recebeu de Deus graça para organizar a igreja. A igreja começou de Jesus, vou dizer até dos apóstolos para diante. A organização da igreja. Muitos usos e costumes na nação de Israel foram deixados. A igreja começou a ser organizada. Tudo que era excesso, os apóstolos combatiam e Deus aprovava e eles iam arrancando fora. Coisas que não eram necessárias. Não é? Por exemplo, a Santa Ceia era uma comelância, uma bebedice terrível. Paulo cortou. Mas ele fez pelo Espírito, porque o povo estava começando. A organização da igreja estava se levantando até ter uma posição mais santa, mais agradável ao Senhor. Muitas coisinhas foram tiradas. Ainda tinha, Paulo mesmo rapava a cabeça. Ele mesmo, no Atos dos Apóstolos, rapou a cabeça fazendo o voto da lei, o que não era mais necessário. Depois ele foi deixando aquilo tudo. Veja que muitos irmãos convertidos do judaísmo para o cristianismo ainda faziam circuncisão, guardavam o sábado e queriam que os gentios fizessem as mesmas coisas. O único que entendeu e combateu isso foi o apóstolo Paulo, porque Deus o revelou que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E quando Cristo veio, muitas coisas da lei que eram sombra terminou, cessou. E a realidade começou de Cristo para diante. Por exemplo, a Páscoa. Por que não comemoramos Páscoa? Nem essa mundana, infernal, nem a bíblica. Porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, foi morto por nós. Nós entendemos que aquilo ali que estava sendo praticado no Egito significava o quê? Que Deus ia tirar o povo do mundo, o Egito, ia passar com o povo, né, no deserto da vida que está aqui, e ia levar o povo para a terra prometida. E aquele cordeiro era Jesus que ia morrer. Então Jesus morreu na cruz, por que agora eu vou fazer novamente? Sacrificar um cordeiro. Para que eu vou repetir aquilo? Você já cessou. Os sacrifícios do altar já cessaram. Agora o sacrifício, o que Paulo escreveu? Rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos, Romanos 12, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Malaquias já
o livro de Malaquias já falava que em todo lugar iria oferecer uma oblação santa, em todo lugar. Você sabe o que quer dizer isso? Isso para o judeu foi ofensa, essa profecia, porque o único lugar era o templo de Jerusalém. Mas o que Deus estava avisando? Que o mundo se enche de templos, de lugar e de povo reunido. E o incenso, o que é o incenso? É a oração dos santos, colhida lá junto com na taça, com o incenso, né, a oração dos santos. Então, irmãos, é muito interessante esses estudos, nós vamos vendo as mudanças que foram feitas, né? Coisas que foram feitas, outras que permaneceram, que não foi cravada na cruz, como muitas pessoas acham, mas muitas coisas permaneceram. Nós sabemos que o sábado, por exemplo, era um sinal entre Deus e o homem, mas o homem trabalhava 6 dias, no 7º ele descansava. Significa que Jesus sendo o nosso sábado, nós deixamos de trabalhar, né, na fadiga da vida, no pecado, para descansar em Jesus, porque sábado significa descanso, né? E ainda resta um descanso para o povo do Senhor, como diz no livro de Hebreus, que é a eternidade. Jesus é a eternidade. Ele é a vida eterna. Ele é o sábado. Ele é o descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim como o homem descansava o corpo físico no dia de sábado, agora o homem descansa o corpo espiritual, a sua alma é em Jesus. Então, assim, essas mudanças. Bom, rapidamente, já chegou a hora. Então, irmãos, aqui a doutrina aqui, por exemplo, se o marido tem a necessidade, mas ele não busca a esposa, o problema é dele. A esposa não é obrigada a saber que o marido está necessitado. Ô marido, nada disso. Quer um beijinho hoje? Nada disso. Então tem que sentir. Se o marido sente, busca a esposa. Se a esposa sente, busca o marido. Aqui não tem essa doutrina. Alguém me perguntou essa semana, tem essa? Não tem. Se o marido não busca, o problema é dele. Se a mulher não busca, o problema é dela. Mas se o esposo tem a sua necessidade, busca a esposa. E se a esposa tem a sua necessidade, busca a esposa. É assim que está escrito. O que não deve ser feito é a recusa. Negar não, botar a mão e pronto. Isso está errado, isso é pecado. Às vezes a mulher fica zangada com o esposo não é? Que a esposa, não pode, isso não pode, biblicamente não pode. Não podemos deixar a zanga, a ira, impedir o relacionamento. Depois Satanás fica tentando o que está com necessidade. Satanás está vendo, está negando, vou botar na frente dele, vou botar na frente dela. É isso aí. Isso é o que Paulo está falando aqui. E é correto o que ele está dizendo. Veja que isso que as pessoas falam assim, esse negócio de o homem está sujeito à servidão e a mulher, isso é mandamento de Paulo. E aonde está escrito esse mandamento que Paulo está falando aqui no capítulo 7, versículo 1? Alguém pode me mostrar na Bíblia? Em outro lugar? Versículo 1. Irmãos são letrados aí, são leitores da Bíblia? Não tem. Mas o que ele falou que não está no Espírito, não está correto, não é justo. Irmão, tem coisa que o Espírito, ele não vai dizer para você, está na Bíblia largar maconha. Está na Bíblia largar maconha? Não está. Agora, se eu escrevo e digo, não fume droga, não use droga, o seu corpo será contaminado. Não é justo o que eu estou falando? Não é segundo a medicina? Precisa um mandamento. Precisa um mandamento para eu deixar de fazer certas coisas? O Espírito toca em nós. Paulo escreve que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Porque cada um sabe na sua consciência. Né? É igual, por exemplo, o que Jesus ensinou está perfeito. A mulher está lá em casa, lava a roupa do esposo, aí o esposo engraçadinho, trai a mulher lá fora. Aí ela descobre que a discussão, que ela não aceita mais, acabou. Agora, ela no seu sofrimento, na sua dor, vai ficar sozinha fora da vida? Igual a doutrina de Deus e amor? E o outro safado vai continuar seu adultério? Ele vai continuar no adultério, mas vai para o inferno. E quem casar com ele também vai para o inferno. Os dois. Agora, por que ela ficou livre? Porque foi cortada. É como se tivesse morrido. A outra parte morreu. Quando a pessoa faz corpo com o outro, morreu, fundiu.
É como você cortar uma peça de ferro e soldar na outra. Desligou. Então Deus deu essa condição. O Filho, Deus falou isso, deu essa condição, né? Ou por morte, ou pelo adultério, ou fornicação, ou prostituição. Lembrei agora, a lei foi aperfeiçoada em Cristo. E tem uma passagem, que eu não recordo agora, que o Senhor Jesus falou assim: só em você olhar para a mulher você já adulterou. E, pois é, e lá na lei não está. Na lei não está. Foi bom. Então, são coisas assim. Não está isso lá na lei. Mas Jesus falou: eu, porém, vos digo. E se o homem olhar para a mulher, atentar. Olhar, eu estou olhando, estou olhando os irmãos aqui, mas não estou atentando. Estou olhando para os irmãos, mas não estou atentando os irmãos. Atentar, quer dizer, a olhar as partes da mulher e ficar imaginando, já adulterou. Significa que você olhou a mulher? Passou uma mulher, passou um homem bonito, olhou uma mulher bonita. Mas eu tenho uma pergunta. Fundiu aí? Esse adultério houve uma... Se Jesus falou, está falado. Fundiu? Já houve? É porque o coração é um pecado do sentimento, né? Porque nós seremos julgados por nossas palavras, por nossos pensamentos e por nossas obras. Mas é séria. Agora, imagina, esse adultério ofende o casal, né? Agora, o pior adultério não é esse corpo a corpo, nem esse aí cobiçando. O pior adultério é aquele contra o Senhor, quando o povo de Deus começa a se relacionar com o mundo. Por isso que Tiago diz: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês leem o livro de Ezequiel, capítulo 16, outros capítulos. Veja que o Senhor diz que então farei descansar do meu ciúme quando eu trouxer o juízo, por causa do pecado da Aolá e Aolibá, e daquela também meretriz, daquela capítulo 16. Tudo Jerusalém, o Judá e Israel. Jerusalém. Por quê? Eles se avizinharam com seus vizinhos e começaram a praticar as coisas que eles praticavam, queimando seus filhos aos deuses, adorando aqueles deuses, trazendo deuses, ídolos para o templo. Isso chama-se adultério. E que é o adultério espiritual, é o pior adultério. Mas não é só com ídolo não, tá? A pessoa que ama uma televisão, está vendo coisa que gosta, é um adultério também. E é contra o Senhor, não é contra o esposo ou a esposa. É terrível, é terrível. Por isso tem que ter pastores de igreja que falam a verdade. É claro, nós não vamos colocar doutrina absurda que não está na escritura, ou que não tem nada a ver. Mas tem coisas que realmente têm coerência, tem verdade nisso. Uma pessoa que está aí vendo televisão todos os dias, tem uma programação que ele gosta, se deleitando, ele está amando o mundo, ele é um adúltero. No entanto, ele vai para a igreja com a Bíblia, ele é um pastor, ele é um pregador, ele é um cantor, ele é um tocador, está lá. E sabe o que o Senhor falou? Que 80% do povo evangélico, do povo vai ficar na grande tribulação. E que a maioria dos pastores do Brasil estão tudo em adultério. Agora, e aí? Pode incluir o adultério, não é? De varão com varão, e pode incluir o adultério mundanismo. Isso é o pior. Fala no Ticales. Aí a pessoa está aceitando, né? Viver junto, né? Querer salvar ou querer resolver. Não tem mandamento nesse caso. Olha, não, biblicamente não tem um mandamento. Assim, se teu marido estiver em adultério e você continua com ele, você está em pecado. Não tem, eu não posso falar. Agora, cada um está livre para largar ou ficar. Eu não aceito conviver mais. Já sofri uma vez, não vou sofrer duas. A pessoa que suporta, que quer tentar, quer perdoar. Se a pessoa quiser perdoar, ou a pessoa está arrependida e manter-se junto, é bom. Será se houver uma reconciliação, né, e o pecado cessar. Agora, geralmente as pessoas, né, muitas pessoas não aceitam. Pessoas corretas, que estão vivendo corretamente, lesados, geralmente não aceitam, né? Mas alguma minoria quer se esforçar, continuar, aquela coisa toda. Então cada um fique firme como Deus separou. Isso aí é uma condição de que cada um não tem, na verdade, assim, um mandamento, uma palavra nesse aspecto. Porque Paulo diz que é melhor casar do que abrasar. Sabe o que é abrasar? Abrasar, mas é namorar, tá? Não é relação sexual, não. Abrasar é namorar. Tem muita gente que não sabe o que é abrasar.
Sabe o que significa a palavra abrasar no português? É pegar o carvão e fazer ele virar brasa. É aquecer, tá? Então é melhor casar do que namorar. Viu, Israel? Viu os solteirinhos aí? Por isso que algumas igrejas fazem correto, que os casais não devem ficar beijando, coisa que eu não tive ensinamento. Eu não tive ensinamento. Entrei para a igreja, eu não gosto de falar, né? Eu namorei várias moças, mas eu não tinha ensinamento. Eu não tinha, por isso que hoje eu sou o contrário. Eu padeci, porque eu não tinha alguém de coragem que tinha uma estrutura para me falar a palavra. Hoje, vocês são bem-aventurados. Porque eu passei certas coisas e Deus tem me revelado coisas grandes e firmes aqui para passar para vocês. Para os irmãos terem vidas mais santas e abençoadas pelo Senhor. Atentando para a palavra da vida. Que é nela que nós temos a entrada para a vida eterna. Que é Cristo. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus. Então é melhor casar do que abrasar. Abrasar é criar brasa. Desejos do namoro. É isso aí que eu falo mais claro, né? É o roça-roça, é o beija-beija, tá, entendeu? Essas coisas indecentes que para o cristão não deve ser. Não deve acontecer. Inclusive lá em Ezequiel diz, estas duas, ao lá e ao Olibá, se prostituíram na sua virgindade, porque foram apalpados os seus seios. Os rapazes e moços que namoram, é difícil não fazer isso. Isso é prostituição. Quer ensino? Eu mostro tudo isso para vocês. E nós temos que falar isso para os jovens. Os jovens pensam, estão buscando a Jesus, aí canta, lá, tudo cantando na igreja. Aí sai da igreja, vão tudo para os cantinhos do roça-roça, passa a mão ali, bota a mão aqui, e aí está o pecado. Por isso que Paulo é melhor casar do que abrasar. Porque abrasando, a pessoa tem pecado acumulado, que depois vai colher no casamento. E colhe muito. Porque a semente é uma só. Mas quando você planta, ela cresce e cria galhos e bastante de fruto. Então, só Deus sabe. Então, amados, isso aí é a palavra do Senhor. Ora, eu não escolhi nada, eu abri o texto, fiquei olhando duas passagens, falei, Senhor, o que eu leio? O Senhor disse, leia o capítulo 7. Senhor, essa passagem aí, leia o capítulo 7. Então está aí, foi o Senhor que mandou eu ler, eu tenho certeza absoluta. Vocês sabem muito bem, tem muitos casais aí, só Deus sabe qual é o pecado de vocês, tem gente pecando dentro de casa. E outra coisa, para complementar os casais cristãos, olha o que está escrito lá no livro de Hebreus 13, hein? Que o leite seja sem mácula, sem mancha, sem mácula. Cuidado com os pecados, cuidado com a maneira errada que se ensina, que os demônios ensinam, como os casais têm que se comportar. Cuidado. Irmãos, vamos orar?